17 de fevereiro de 1945. Itália. Cordilheira dos Apeninos. Neve, escuridão e silêncio. O tipo de silêncio que não é calma, mas aviso. A lua estava escondida atrás de nuvens pesadas e o vento arranhava a face como lâmina. A temperatura caía abaixo de zero. Os cascos dos capacetes brasileiros brilhavam apenas quando algum reflexo distante de morteiro estourava sobre o vale. Lá embaixo, pequenas luzes tremulavam como vagalumes moribundos. Eram fogueiras alemãs, protegidas por trincheiras, metralhadoras e posições fortificadas construídas pelos melhores engenheiros da Wehrmacht. Do alto, Monte Castelo parecia apenas um morro gelado, mas quem esteve ali sabia a verdade. Era uma muralha, um paredão de pedra, neve e pólvora. Os americanos já tinham tentado romper aquelas defesas. Os britânicos também. E falharam. Todos falharam. Para os alemães, aquele monte era simplesmente invencível. Cada pedra escondia um ninho de metralhadora. Cada trilha tinha minas. Cada curva do terreno era pensada para matar quem ousasse subir. E naquela noite congelada, um sargento alemão, observando pelo binóculo, deu uma risada curta e confiante. Os brasileiros, aqui, eles vão congelar antes de chegar na metade. Os homens ao redor riram também. Era um riso breve, seguro, quase rotineiro. Aquele morro já havia engolido tropas muito mais experientes. Para eles, Monte Castelo não era um campo de batalha. Era uma sentença. Mas enquanto o riso dos alemães sumia na ventania, algo acontecia no vale. Algo que eles não viam. Algo que mudaria o curso dos Apeninos. Um grupo compacto de soldados brasileiros avançava em silêncio absoluto, passo a passo, bota afundando na neve, respiração transformando-se em fumaça branca no ar gelado. Eles não tinham a arrogância dos inimigos. Não tinham posição fortificada. Não tinham terreno a favor. Mas tinham algo que nenhum manual militar explica: a teimosia brasileira. O tenente Alcides, com o rosto marcado pela neve cortante, levantou o punho fechado. A tropa parou imediatamente. Era impressionante. Soldados que meses antes trabalhavam como lavradores, motoristas, pescadores, comerciantes, agora se moviam como veteranos, como uma sombra perfeita na escuridão. Lá no fundo do vale, ecoou um tiro isolado. Depois silêncio novamente. Era difícil dizer quem havia atirado, difícil dizer até se havia sido real. A guerra, naquelas noites frias, pregava peças nos sentidos. Da retaguarda veio a voz grave de um cabo. O vento tá mudando. Vai trazer o som para eles. O tenente encarou o topo do morro. As luzes alemãs pareciam dançar, mas não era dança. Era movimento coordenado, metralhadoras sendo posicionadas, observadores se alternando, sentinelas trocando turno. Os brasileiros estavam sendo esperados. Pior, estavam sendo subestimados. E isso era perigoso. Muito perigoso para os alemães, porque os brasileiros não iam recuar, não naquela noite, não depois de 3 ataques fracassados, não depois de verem companheiros congelarem, serem feridos, ficarem presos no terreno morto dos Apeninos, não depois de serem chamados de soldados sem experiência, não depois de ouvirem pelas frequências inimigas interceptadas. Eles não chegam nem na metade. A neve estalou sob as botas. O frio queimava os dedos das mãos mesmo com luvas. O ar gelado rasgava os pulmões. Mas os brasileiros avançavam. A artilharia americana, posicionada quilômetros atrás, aguardava o pedido de fogo. A infantaria, soldados que tinham aprendido na marra a se movimentar na neve, se posicionava em linha. O Brasil estava ali, no frio, no topo da coragem humana. E entre cada passo, a pergunta que ninguém ousava dizer em voz alta se repetia dentro da mente de todos. Será que hoje Monte Castelo finalmente cai? O tenente Alcides olhou para seus homens. Olhos determinados, mandíbulas firmes, silêncio absoluto. E então, com a voz baixa, quase um sussurro que o vento mal conseguiu carregar, ele disse: hoje ninguém volta. Mas não era desespero, era promessa. Porque naquele exato momento, os alemães não sabiam, mas estavam testemunhando o início do próprio fim. E o que aconteceria no próximo bloco transformaria aquele morro impossível no maior símbolo de coragem que a FEB já deixou na história. Antes daquele 17 de fevereiro congelado, Monte Castelo já tinha um histórico que parecia uma piada cruel. E ninguém ria dela.
Foram 3 ataques anteriores, todos frustrados de forma dolorosa. Não por falta de coragem, não por falta de vontade, mas por causa de algo muito mais brutal: a realidade da guerra moderna. Quando a FEB chegou à Itália, muitos deles nunca tinham visto neve, nunca tinham escalado montanhas, nunca tinham operado artilharia pesada, nunca tinham lutado contra uma Wehrmacht veterana, endurecida por anos de combate na Rússia, na França, nos Balcãs. Era como colocar um time de amadores contra campeões mundiais, no pior terreno possível. Logo nos primeiros dias, o choque foi imediato. Aquele país em guerra parecia um pesadelo vivo: vales abertos que eram campos de tiro, florestas que escondiam minas, montanhas que ecoavam cada explosão como um trovão preso entre rochas. A FEB teve de aprender tudo na marra: aprender no frio, aprender sob fogo, aprender vendo homens caírem. E Monte Castelo foi o professor mais cruel. No primeiro ataque, o terreno estava tão encharcado de neve derretida que os soldados afundavam até a canela. Os rádios falharam. A artilharia americana atrasou. Os alemães abriram fogo com precisão cirúrgica. Em minutos, o avanço virou recuo. No segundo ataque, os brasileiros conseguiram subir mais. A bruma começou a dar esperança. Mas quando as sombras surgiram atrás da neblina, não eram árvores. Eram metralhadoras MG-42. O som delas era como uma serra rasgando o céu. Um som impossível de esquecer. O terceiro ataque parecia o definitivo. A moral estava alta, o planejamento mais preciso, as unidades mais experientes. Mas então veio a neve. Neve pesada, grossa, interminável. A artilharia alemã usou a tempestade para se camuflar. E, novamente, Monte Castelo engoliu os brasileiros. "Esse morro não é para nós", murmurou um sargento naquela noite. Mas no dia seguinte, com as mãos tremendo de frio, ele calçava as botas para tentar subir de novo. A FEB era assim: caía de manhã, levantava à tarde, chorava à noite, avançava ao amanhecer, aprendia, adaptava, insistia, mesmo quando todos diziam para desistir. E foi justamente essa insistência que começou a mudar tudo. A artilharia americana, percebendo o esforço brasileiro, passou a colaborar de forma muito mais precisa. O primeiro grupo de artilharia da FEB aperfeiçoou o ritmo de tiro. As patrulhas noturnas, antes desorganizadas, se tornaram agressivas, rápidas e silenciosas. Os enfermeiros improvisaram técnicas para congelamento. Os cabos aprenderam a usar o terreno como arma. Os sargentos memorizaram cada pedra daquele morro amaldiçoado. Monte Castelo deixou de ser apenas um objetivo militar. Virou uma obsessão, uma dívida pessoal, um espinho atravessado no orgulho da tropa. Era como se o morro estivesse vivo, desafiando-os. "Podem tentar de novo. Vocês nunca vão subir." Os alemães acreditavam nisso. A 232ª Divisão de Infantaria não era um grupo qualquer. Eram veteranos experientes, frios como o clima que dominavam. Tinham posições fortes, arame farpado invisível sob a neve, minas antipessoal, morteiros, ninhos de metralhadora, trincheiras profundas. Cada curva do morro era uma armadilha mortal. Mas aos poucos, algo começou a incomodar os alemães. Relatórios capturados diziam: os brasileiros não recuam da forma esperada. Aceitam baixas, mas retornam ao ataque. Demonstram teimosia incomum. Teimosia incomum. Isso era quase um elogio vindo da Wehrmacht. Enquanto isso, no vale, os brasileiros afinavam as táticas. Os americanos ensinaram técnicas de infiltração em neve. Os italianos Partigiani mostraram trilhas escondidas. Oficiais brasileiros reformularam toda a coordenação com artilharia. Até que um dia, diante de um mapa sujo de lama, um capitão disse: "Não vamos mais atacar como estrangeiros, vamos atacar como brasileiros." E essa frase ficou marcada. Não significava improviso, significava adaptação. Significava entender que Monte Castelo não seria vencido pela força, mas pela insistência. E assim nasceu o plano para o quarto ataque, o ataque que mudaria a história. Na retaguarda, soldados limpavam armas, afiavam baionetas, rezavam baixo, escreviam cartas que talvez nunca fossem enviadas. Um deles, olhando para o morro invisível atrás da névoa, disse: "Se a gente cair de novo, a gente sobe de novo." Foi naquele momento que o impossível começou a ganhar forma. Como o maior fracasso da FEB se transformou na chave da vitória e no nascimento da virada mais épica
da campanha da Itália. Na noite anterior ao ataque final, o acampamento brasileiro parecia silencioso demais. Não era paz, era tensão comprimida, como um elástico prestes a romper. A neve caía em flocos pesados, cobrindo capacetes, lonas, botas, rifles, transformando homens vivos em estátuas brancas. Mas, sob aquela camada fria, o sangue fervia. Era 20 de fevereiro de 1945. A FEB caminhava para seu quarto ataque a Monte Castelo, e ninguém queria repetir os erros anteriores. Era agora ou nunca. Os comandantes brasileiros reuniram-se em uma pequena casa de pedra no vilarejo de Porreta Terme. Dentro, lanternas projetavam sombras duras sobre as paredes. A mesa estava coberta de mapas, bússolas, fotografias aéreas esmaecidas, relatórios de patrulhas noturnas e esquemas alemães capturados. O gelo batia nas janelas como unhas. O coronel Falcone abriu a reunião com uma frase simples, mas carregada de um peso colossal. Senhores, desta vez, nós vamos até o topo. Ninguém respondeu. Não havia heroísmo barato ali. Havia responsabilidade. Havia lembrança dos que ficaram no caminho. Havia 3 fracassos recentes, cada um com o rosto de homens que não voltaram. Mas desta vez, os brasileiros tinham algo novo, conhecimento real do inimigo. As patrulhas da FEB haviam passado semanas infiltrando-se em pequenas brechas nas encostas, medindo tiros de metralhadora, calculando tempos de carga de morteiros, anotando pontos fracos nas trincheiras, registrando buracos de foxhole, ouvindo conversas em alemão ao longe. Cada anotação era uma peça de um quebra-cabeça enorme e, pela primeira vez, completo. O plano brasileiro era ousado, diferente, quase imprudente, e por isso mesmo, imprevisível para os alemães. Enquanto nos ataques anteriores a força vinha concentrada, agora a FEB atacaria em 3 eixos, em sincronia com a artilharia americana, criando pressão contínua, sem dar tempo de resposta. A primeira divisão de infantaria expedicionária avançaria pela direita, o 11º Regimento de Infantaria pela esquerda e um grupo central faria infiltração silenciosa antes do amanhecer. Era uma dança mortal, e cada soldado sabia seu passo. Lá fora, no escuro, os batalhões se preparavam. As mãos tremiam, não de medo, mas de frio. O ar gelado queimava o nariz como agulhas. As botas afundavam na neve dura, fazendo aquele som inconfundível de neve esmagada sob sola de borracha. A cena era quase surreal. Rifles M1 Garand sendo carregados, mochilas pesadas ajustadas, cintos checados, capacetes batendo suavemente uns nos outros, e um silêncio respeitoso, quase ritualístico. O cabo Nunes, conhecido por sua risada fácil, estava sério pela primeira vez. Ele murmurou para o companheiro ao lado. Dessa vez não vai. O amigo respondeu apenas com um aceno. Ninguém queria falar muito. Palavras demais antes de batalhas são como fumaça, se espalham e confundem. Nas ambulâncias improvisadas, médicos brasileiros aqueciam bolsas de morfina com as próprias mãos. Sabiam que quando o sol nascesse, elas seriam necessárias. Enfermeiros trocavam olhares curtos, mas determinados. A retaguarda era tão importante quanto a linha de frente. E então veio o som que todos esperavam. Um estrondo rasgou o silêncio, ecoando entre montanhas. Depois outro e outro. Era a artilharia americana, finalmente sincronizada com o movimento brasileiro. Cascas de 105 milímetros cruzavam o céu como riscas de fogo. Explodiam nas encostas de Monte Castelo com violência calculada. Cada explosão iluminava, por um segundo, a neve, o céu, os capacetes, como flashes de câmeras capturando um momento decisivo da história. O sargento italiano que acompanhava a FEB, um partigiano chamado De Luca, observou as explosões e disse: "Agora sim, agora eles sentem." Era o prelúdio do ataque. Os brasileiros começaram a avançar. Primeiro devagar, pés afundando na neve, armas seguradas firmes. Depois mais rápido, conforme as explosões abafavam qualquer som humano. A neve subia como poeira branca atrás das botas. O vento uivava entre as rochas. O inimigo ainda não sabia, mas o morro estava prestes a cair. Os brasileiros subiam em silêncio absoluto. Nenhum grito, nenhuma ordem em voz alta. Apenas gestos, olhares, sinais de mão.
Cada metro era conquistado com esforço e memória. Eles sabiam exatamente onde tiros inimigos cruzariam o ar. Sabiam onde morteiros alemães caíam. Sabiam qual curva do morro escondia uma metralhadora. E então, algo começou a acontecer. Os alemães perceberam o movimento. Começaram a responder. Primeiro com tiros isolados, depois com rajadas longas. Mas todas elas atingiam onde os brasileiros estavam nos ataques anteriores, não onde estavam agora. Os alemães estavam lutando contra fantasmas, contra ecos do passado, contra uma FEB que já não existia. E pela primeira vez, os homens da FEB sentiram o impossível ao alcance da mão. Como os brasileiros romperam a linha alemã e entraram no coração de Monte Castelo, transformando neve, sangue e aço em um dos maiores feitos militares da nossa história. O ataque brasileiro ganhou força exatamente no ponto mais improvável: silêncio absoluto. Não foi explosão, não foi rajada, não foi grito, foi silêncio, porque naquele instante, mesmo com tiros cortando o ar e morteiros explodindo nas encostas, os homens da FEB sentiram uma sincronia quase impossível. Cada grupo avançava exatamente como planejado, exatamente no ritmo certo. O 1º batalhão tomou a dianteira pela direita, subindo por uma garganta estreita entre pedras e troncos retorcidos. O caminho era tão íngreme que alguns soldados precisavam subir ajoelhados, cravando as mãos na neve para não escorregar. O vento trazia o cheiro acre de pólvora misturado ao odor metálico de sangue recente. As explosões americanas iluminavam o morro em flashes que revelavam contornos de sombras alemãs se movendo freneticamente. A primeira posição inimiga caiu quase sem reação. Um ninho de metralhadora alemão camuflado entre rochas abriu fogo numa rajada curta, mas atirou para o lugar errado. Tiros alemães varreram um ponto vazio na encosta, exatamente onde os brasileiros haviam avançado nos ataques anteriores. Desta vez, porém, eles estavam 50 metros à esquerda. O soldado Péricles aproximou-se, rastejando, com a cara quase encostada na neve. Sentiu fragmentos de pedra batendo no rosto quando uma rajada pegou a rocha acima dele. Ele esperou um tiro mais longo e correu. Arremessou uma granada por cima da elevação. O estrondo abafado fez a neve desabar em pequenas avalanches. Quando o eco se dissipou, o ninho estava silencioso. "Primeira posição limpa", gritou ele, com a voz rouca. À esquerda, o 11º Regimento fazia seu avanço por uma diagonal quase suicida. A inclinação era tão severa que os soldados precisavam apoiar-se mutuamente. A neve estava tão fofa naquele ponto que cada passo devorava metade da canela. Mas era ali, justamente ali, que os alemães menos esperavam um ataque. O tenente Macedo, com o rosto coberto de fuligem e neve, fez um gesto rápido com as mãos. 3 soldados se separaram do grupo principal, contornando uma formação rochosa para tentar flanquear uma metralhadora MG-42 que rugia com sua cadência inconfundível. Aquele som que parecia uma caixa de ferramentas caindo de uma escada. Tá. A MG-42 rasgava o ar, tirava lascas de pedra como se fossem manteiga, mas os brasileiros não estavam onde a arma apontava. Eles tinham estudado o terreno, tinham aprendido com cada erro anterior, tinham decorado cada curva, cada buraco, cada tronco que poderia servir de cobertura. Quando o trio apareceu pela lateral, os alemães demoraram 2 segundos preciosos para perceber. 2 segundos que, numa batalha de montanha, são eternidade. Um tiro certeiro de fuzil M1 derrubou o atirador. Outro brasileiro jogou uma granada dentro da posição. A MG-42 silenciou. O avanço começava a parecer possível. Mas o pior estava por vir. O bloco central, responsável pela infiltração. 30 homens subindo em linha, silenciosos como sombras, pisando exatamente nos passos uns dos outros para não fazer barulho. O objetivo deles era atingir a crista antes que os alemães percebessem. Era a missão mais arriscada e a mais decisiva. A neve começou a cair mais forte, flocos grossos, pesados, caindo como cortinas. A visibilidade diminuiu para quase nada, e isso ajudou os brasileiros. Os alemães disparavam para todos os lados, tentando adivinhar a aproximação. O vento abafava sons, a neve apagava rastros, e o morro inteiro tremia com a artilharia conjunta americana. O sargento Arlindo, à frente da infiltração, levantou a mão. Parar.
ouvir, sentir o terreno. A poucos metros, um grupo alemão se movia em retirada apressada para reorganizar posições. Eles falavam alto, surpresos com a intensidade brasileira. Um deles disse algo como: eles não deviam estar aqui. Não agora. Arlindo fez sinal. 6 brasileiros cercaram o grupo pela névoa. O combate foi curto, rápido, cirúrgico. E então, algo raro aconteceu. Um partigiano italiano que acompanhava a infiltração, um homem magro, ágil e silencioso como um gato, tocou o ombro de Arlindo e apontou para cima. O cume. Ali. Eles estavam quase lá. Mas entre eles e o topo estava a defesa mais temida, a metralhadora pesada que controlava o acesso final ao morro. Nos ataques anteriores, ela havia dizimado pelotões inteiros. Os brasileiros rastejaram até uma pequena crista de neve. Arlindo contou cada segundo em silêncio. A MG-42 disparava em bursts longos. Tinha ritmo, tinha padrão. Quando ela parou para trocar fita, os brasileiros correram. Foi o sprint mais desesperado da guerra. Botas escorregando, neve explodindo para todos os lados, pulmões pegando fogo, tiros ricocheteando nos capacetes. Mas eles chegaram. Explosão, gritos abafados e silêncio. O silêncio da vitória parcial. Pela primeira vez em 4 ataques, o topo estava ao alcance das mãos. Como, daquele ponto em diante, a FEB transformou um morro amaldiçoado em conquista histórica, enfrentando o contra-ataque alemão e fincando a bandeira brasileira no alto de Monte Castelo. O topo de Monte Castelo estava tão perto que parecia possível tocá-lo com a ponta dos dedos. Mas para conquistá-lo, os brasileiros ainda precisavam enfrentar o momento mais perigoso de toda a batalha, o contra-ataque alemão. E ele veio rápido, implacável, feroz como um animal ferido. Assim que os brasileiros tomaram as últimas posições defensivas e começaram a reorganizar o terreno, o som que eles mais temiam ecoou pela montanha. Os apitos curtos e metálicos que os alemães usavam para coordenar avanços. Arlindo levantou a mão. Eles vêm aí. Fiquem nas rochas, sem levantar a cabeça. A neve espessa abafava sons, mas não o suficiente. Passos pesados se aproximavam. Vozes curtas, em alemão, gritavam ordens secas. Metralhadoras foram preparadas. Granadas foram distribuídas. O mundo pareceu encolher até virar apenas aquele cume, aquela rocha, aquela neve, aquela respiração presa na garganta. Os alemães surgiram pela névoa como sombras negras. Primeiro 3, depois 5, depois 1 dúzia. Moviam-se de forma organizada, cirúrgica, como máquinas treinadas para matar. Mas não eram os únicos que aprenderam com as batalhas anteriores. Os brasileiros já estavam posicionados. Tinham cobertura, tinham ângulo, tinham determinação. A troca de tiros começou como trovão. A MG-42 alemã voltou a cantar, mas agora em posição inferior. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. As rajadas rasgavam a neve, levantando nuvens brancas que explodiam no ar frio. O som era ensurdecedor, reverberando pela montanha como se o próprio ar se partisse em 2. O soldado Péricles, o mesmo que destruíra o primeiro ninho, ajustou a mira do Garand e disparou. Um alemão caiu, depois outro, depois outro. Do outro lado, o alemão veterano que comandava a tropa gritava ordens desesperadas. Eles não entendiam como o inimigo havia subido tão rápido, como haviam descoberto todas as brechas, como sabiam exatamente onde atacar e onde se esconder. A verdade era simples. A FEB lutava como quem sabe o peso da derrota e como quem se recusa a repeti-la. O contra-ataque começou a perder força. Os alemães tentaram flanquear pela esquerda, mas foram detidos por fogo cruzado do 1º Batalhão. Tentaram avançar pela direita e foram recebidos com granadas que explodiram em laranjas e brancos na neve. Tentaram recuar e reorganizar, mas agora a posição dominante era brasileira. A batalha durou minutos que pareceram horas. E então, silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio após a tempestade. Aquele que pesa, que vibra no ar, que parece perguntar aos sobreviventes: "Vocês ainda estão aqui?" Péricles olhou ao redor. Homens ajoelhados na neve, capacetes arranhados, faces suadas e congeladas ao mesmo tempo, armas fumegando, e, acima de tudo,
vidas que, por alguns centímetros, não haviam sido ceifadas. O sargento Arlindo respirou fundo, sentindo o ar raspar por dentro. Olhou para o topo. Ali, a poucos passos, havia uma rocha lisa coberta de neve que parecia o lugar perfeito. Ele chamou 2 soldados. Tragam a bandeira. Quando o pano verde, amarelo e azul surgiu, dobrado e cuidadosamente guardado na mochila de um cabo mineiro, todos os homens que ainda podiam ficar de pé se aproximaram. Não era um gesto militar, era humano, era histórico, era visceral. Arlindo ergueu a bandeira com as 2 mãos. A neve caía em flocos grossos, como se a montanha inteira estivesse assistindo. Pelo Brasil, pela FEB, pelo que ninguém acreditou que a gente podia fazer. E eles fincaram a bandeira. A madeira entrou na neve dura com um estalo seco. A bandeira abriu no vento gelado, tremulando como chama viva em meio ao branco absoluto. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Os homens apenas olharam, de olhos arregalados, de respiradores curtos, de peito cheio, entendendo, talvez pela primeira vez, o que significava estar escrevendo história, e não apenas vivendo nela. Quilômetros abaixo, observadores americanos viram a bandeira surgir, e a comunicação correu rápido. O topo é deles. Monte Castelo é brasileiro. Do outro lado da linha, oficiais americanos e italianos ficaram em silêncio por um instante. Depois, aplausos. Depois, comemorações. Porque o morro, que havia resistido a diversas divisões aliadas, que derrotara experientes tropas de montanha, que se tornara símbolo de derrota, agora era um triunfo brasileiro. Um triunfo conquistado na mão, na unha, na neve, no fogo. E quando os repórteres aliados perguntaram a um soldado brasileiro como eles haviam conseguido, ele respondeu com a simplicidade que só a verdade permite: nós subimos e não paramos mais. Como esse momento mudou o respeito do mundo pela FEB e colocou soldados brasileiros na história das batalhas mais difíceis já travadas na Itália. A notícia da tomada de Monte Castelo atravessou as montanhas da Itália como fogo em capim seco. Primeiro veio pelo rádio militar, depois pelos mensageiros, depois pelos relatórios aliados, carregados de palavras que raramente apareciam em documentos oficiais. Brava performance, golpe decisivo, execução impecável, determinação fora do comum. Mas nada disso traduzia o que realmente havia acontecido naquele cume congelado, porque Monte Castelo não caiu somente pela força. Caiu pelo que nenhum relatório consegue medir: a teimosia feroz de homens que se recusaram a aceitar que eram apenas brasileiros em uma guerra europeia. Quando a bandeira verde-amarela tremulou contra o vento gelado, algo maior do que o morro mudou. Mudou a forma como o mundo via o Brasil, e como o Brasil via a si mesmo. Os americanos que observavam o topo relataram ter visto soldados brasileiros abraçados, alguns chorando, outros ajoelhados na neve, exaustos demais para comemorar, mas intensos demais para esquecer. Eles tinham vencido, não porque eram os mais fortes, não porque eram os mais equipados, mas porque eram os que não paravam de levantar. Durante dias, os alemães ainda tentaram compreender como aquela força inesperada havia rompido uma posição que resistira por meses. Documentos encontrados após a guerra traziam comentários sinceros. Eles subiram onde não era possível subir, suportaram frio além do esperado, avançaram de forma não convencional, não se retiraram em momento algum. Era respeito, respeito escrito pelo inimigo, o tipo mais raro de todos. Na retaguarda, médicos tratavam feridos com mãos trêmulas. No acampamento, cruzavam-se olhares silenciosos, daqueles que dizem mais do que palavras. E nas encostas de Monte Castelo, ainda marcadas por crateras, sangue e pegadas congeladas, a neve começava a cobrir tudo de novo, como se a montanha quisesse guardar para si o segredo daquela madrugada. Um soldado italiano que acompanhou a FEB resumiu tudo com a frase que entrou para as memórias da campanha: se não tivessem visto com os próprios olhos, nunca acreditariam que foram brasileiros. E ele tinha razão, porque ninguém, absolutamente ninguém, esperava que um país tão distante, com tropas tão jovens, fosse escrever um dos capítulos mais duros e brilhantes da guerra na Itália. Mas eles escreveram, linha por linha, metro por metro, neve por neve, sangue por sangue. E hoje, quando alguém pergunta por que Monte Castelo é lembrado até agora, a resposta é simples: porque foi a prova viva de que coragem, quando combinada com estratégia,
pode mudar o curso de uma guerra inteira. E se essa história te tocou, te arrepiou ou te fez sentir orgulho, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual outra operação da FEB, da Segunda Guerra ou dos bastidores do Pacífico você quer ver ganhar vida neste estilo cinematográfico. Tem muito mais história escondida entre neve, fumaça e aço, e eu estou aqui para te contar todas.